Boa noite, pessoal da live. Vamos preparando a aguinha aí, deixando já certinho para receber o remédio necessário. Então, vamos desligando o celular. A nossa casa pede para chegar um pouquinho mais cedo, para ir já se ambientando com o ambiente da casa, já ir se acalmando, para ir já recebendo o tratamento necessário desde a hora que vocês entram até o período da palestra e o tratamento na salinha lá da Madre Teresa. Pedimos também que quem fuma, quem bebe, para evitar esse período que vem para a nossa casa, né? Para o tratamento fazer o efeito que tem que fazer e receber o tratamento completo, tá bom? E a carne também, que a carne vermelha é muito pesada, para evitar comer carne branca nesse período de tratamento, tá? Que são alimentos mais leves e ajudam no tratamento. A palestra é a primeira parte do tratamento, é ela que vai elucidar vocês, vai orientar, vai fazer uma reflexão, para que depois vocês possam ter a segunda parte do tratamento lá na sala da Madre Teresa. Mas a partir do momento que vocês já entram na casa, vocês já estão sendo tratados, tá bom? Sentou lá, você já está sendo tratado. A partir do momento do passe já tem a limpeza, vocês já estão aqui, já estão recebendo, ouvindo a palestra, já vão fazendo a reflexão, já estão sendo tratados também. E lá na salinha termina o tratamento, que é a limpeza, o passe, depois a aguinha que vocês vão receber, já tem o remédio para cada um. Tem uns que vão falar, a água está com um gostinho doce, a outra está um pouquinho amargo, para cada um tem um remedinho diferente, mesmo sendo água. Tá? Então ela tem um gostinho diferente. A nossa casa vive de doações, como vocês sabem. Então tudo que vocês puderem doar é bem-vindo. Nós temos a questão da cesta básica, nós temos o bazar lá na frente. Tudo isso é para manter a nossa casa. Tá? Nós temos a caixinha de vibração, que é extremamente importante. Lá nós colocamos o nome daquelas pessoas mais difíceis da nossa família, os nossos amigos, entre aspas, né? Que nossos inimigos também são nossos amigos, então a gente coloca o nome lá. Aquelas pessoas mais difíceis do nosso trabalho ou do nosso ambiente de estudo, então a gente coloca o nome lá. Aquelas pessoas que já foram pro outro plano, né? A gente coloca também o nome, coloca lá que ele desencarnou e deixa o nome lá na caixinha de vibração. Bom, a nossa casa tem os cursos, então é importante os cursos que têm o conhecimento necessário. A palestra é só uma parte, nos cursos tem o aprofundamento, a gente vai tendo conhecimento diferente, mais amplo, muito importante também. Então a nossa casa tem esses cursos. E para quem quer saber mais, lá na frente o pessoal consegue explicar direitinho, tá bom? É importante o silêncio, não dá para ficar conversando, por isso que não pode ter o celular, senão a pessoa vai ficar falando, e a vibração do celular atrapalha também a vibração que está tendo aqui na palestra, tá bom? O Evangelho no lar é extremamente importante, é a proteção da sua casa, é a proteção do seu lar, é a sua proteção, é uma parte de caridade, porque vão espíritos ali que são espíritos amigos, são espíritos que às vezes estão ali querendo ter conhecimento. Então é o momento que você está fazendo a caridade, mas também está protegendo a sua casa. Então o Evangelho no lar é importante. Se você não sabe como fazer, pode pegar o folhetinho lá na frente e também pode pedir a explicação que o pessoal explica direitinho, os 15 minutinhos de como fazer, colocar o copinho com água, ler um trechinho, falar em tom de voz normal, não precisa gritar, porque eles não são surdos, tá? Mas tem espírito que não lembra que em outra encarnação ele aprendeu a ler e escrever. Então ele precisa que você fale no tom de voz normal, tá bom? Nós temos as lives da casa que acontecem na terça-noite, na quinta-noite, na sexta-tarde e domingo de manhã, tá bom? E a nossa casa, ela está aberta também no sábado de manhã para as crianças e jovens, tá bom?
todos os tratamentos de crianças e jovens são feitos ao sábado. E por isso que tem os enfeites aqui que vocês veem diferentes, as coisas diferentes são das crianças e jovens, tá bom? Então, se tem aí o pessoal da família, crianças e jovens, então vocês podem trazer no sábado de manhã, que são só para eles. O tratamento é deles, a evangelização deles, tá? É o momento deles. Tem um outro tratamento no sábado à tarde, mas aí é para adulto. De manhã, no sábado, é só deles. Tá certo? Mais alguma coisa, Manu? Sim. Ah, tudo certo? Então, vamos nos preparando agora, vamos fechando os nossos olhos. Vamos pedindo ao Pai, a Jesus, a toda a equipe da nossa casa. Vamos pedindo que proteja a todos, que envolva com muito carinho, muita paz, muito amor, muita serenidade, muita tranquilidade. Que possamos aprender muito na noite de hoje. Possamos ser envolvidos em muito amor, muita fé. E também muita luz, luz de amor, de harmonia, de paz. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é 130, Na Luz da Verdade. Que livrinho que a gente está usando, como sempre, esse aqui, Palavras da Vida Eterna, tá? E ele sempre tem um trechinho da Bíblia, então a gente sempre usa e sempre fala para vocês, então tem sempre um trechinho da Bíblia. E ele diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8 e versículo 32. Então fala sobre Jesus. E o que ele diz aí? Nessa parte da Bíblia ele comenta o seguinte: que Jesus estava dizendo a todos sobre Deus. E naquela época todo mundo falava que Deus era o Deus severo, bravo, que colocava punições. E Jesus já estava mostrando um Deus diferente. Um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que dá oportunidade, um Deus que não pune, mas que sempre te ama e que sempre está dentro de você. A sua essência está dentro de você. Então, Jesus estava mostrando isso. E aí perguntaram: como assim? Que Deus é esse? A lei está dizendo que é assim. Mas antigamente a lei era muito rígida e Jesus era conhecedor da lei. E Jesus sabia das leis. E ele mostrava de uma forma diferente. E ele era revolucionário por isso. Porque ele mostrava Deus de uma outra forma. Um Deus amoroso, justo, bom. Um Deus que dava oportunidade. Que você erra, mas você tem oportunidade de acertar. Que você tem falhas, mas você também tem o direito de ter uma nova oportunidade. Que ninguém vai te julgar, mas você tem o direito de ir adiante. E naquela época, o pessoal não dava essa oportunidade. Não, você errou, você já está sendo julgado. Você errou, você tem que ser preso. Você errou, já está sendo condenado. Então Jesus mostrava de uma forma diferente. Ele mostrava que o amor, aquele amor puro, era o amor de Deus. Era o amor divino. E ele mostrava justamente isso. Esse amor divino, esse amor puro. Esse amor que a gente não conhece ainda. Que a gente tenta, que a gente acha que conhece. A gente conhece o amor de pai, o amor de irmão, o amor de colegas, o amor de casal, mas a gente não conhece esse amor puro, que olha diferente, que não vê maldade, que não vê segundas intenções, que não vê enganação,
Esse amor é o amor de Deus. E Jesus mostrava claramente isso. Só que as pessoas imaginavam aquele Deus que tudo ia punir. E Jesus mostrava diferente. Porque essa era a função que Jesus veio fazer. Ele, como filho de Deus também, e com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a mediunidade que ele tinha, ele veio para mostrar exatamente para aquele povo tão difícil, tão embrutecido, o que era o amor de Deus. E aí ele veio falar sobre caridade, ele veio falar sobre perdão, sobre benevolência, sobre justiça, sobre amar o outro, sobre perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente. E ele veio mostrar isso de todas as formas, nos seus exemplos, nas conversas, nas parábolas, pelos caminhos que ele andava, pela forma como ele se dirigia às pessoas, pelas curas que ele fazia, pela forma como ele se dirigia às pessoas, nas casas que ele andava. Ele demonstrava isso pela simplicidade. E ele mostrava. Então ele era um revolucionário. Por isso ele foi tão condenado. Por isso ele foi tão julgado. E mesmo as pessoas que seguiram Jesus, os cristãos, eles também foram perseguidos. Muitos foram jogados aos leões. Muitos ficaram escondidos. Continuaram sendo cristãos, mas foram perseguidos também. Não deixaram de ser cristãos, mas sabiam que iam atrás deles. E eles continuaram tendo fé. E Jesus, até o último minuto, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Mas Jesus sabia qual era o papel dele. Deixar o exemplo para todos. Mostrar que Deus está dentro de cada um, a sua essência, o seu amor. E cada um tem que descobrir quem verdadeiramente é Deus. Não podemos impor a fé aos outros, mas cada um tem que descobrir o seu momento. Pode ser um momento de dificuldade, pode ser um momento de alegria, pode ser um momento de dificuldade da sua família, mas uma hora você vai descobrir e você vai pedir. E você vai sentir Deus. Não importa qual nome você vai dar a Ele, mas você vai sentir. Porque Ele está dentro de nós. A essência dEle sempre esteve e continuará dentro de nós. Não importa em qual encarnação. Mesmo nas épocas mais antigas, quando nós éramos muito mais embrutecidos do que agora, Ele já estava dentro de nós. Ensinava o caminho, mas a gente não aprendia. Porque a gente estava ainda muito ligado ao erro, às falhas, ainda nas brigas, ainda na parte da espada, da guerra, do poder. Melhoramos muito, mas ainda continuamos na guerra. Não temos mais a espada, mas agora nós temos um monte de armas químicas. Nós temos um monte de armas nucleares, armas biológicas, armamentos aí de monte. E olha que nós evoluímos. E nós temos um monte de armas. Nós estamos intelectualizados, mas ainda temos a sensação de poder. Falamos de Jesus há tanto tempo e ainda é difícil falar de amor, é difícil falar de perdão, é difícil falar de caridade. A gente escuta na televisão muita desgraça, mas caridade a gente vê poucas por aí. Mas existem muitas pessoas fazendo a caridade, auxiliando o outro.
indo em hospitais, em asilos, em orfanatos, nas ruas, auxiliando da maneira que dá. Esses estão verdadeiramente seguindo Jesus. Então, quando a gente fala desse amor, a gente está falando desse amor puro, que não quer nada em troca, que não quer divulgação, mas está fazendo a caridade, está fazendo o amor. E é isso que a gente precisa aprender, desde a época de Jesus. E a justiça divina, que é justamente esse amor, ele acontece no tempo de Deus. Não tem hora certa, não tem dia certo, não existe acaso. No Espiritismo não existe acaso. Ah, aconteceu, fulano veio por acaso. Não veio por acaso, ele tinha que vir. Não aconteceu por acaso aquela doença, ela tinha que acontecer. Estava previsto. Você pediu. Ah, mas eu pedi uma doença tão séria. Pediu. Porque se você não tivesse aquela doença tão séria, você seria pior. Aquela doença veio para você se resignar, para você aprender a ser melhor, para você repensar os seus erros, suas dificuldades, seus limites, para resgatar débitos do passado, para repensar as suas maldades. Poxa, mas é tão difícil. É difícil. Você não sabe o que você fez em outras épocas? Ou o que você faria se você continuasse no seu caminho? Às vezes a gente acha, não, mas está tudo certo. Mas a doença faz a gente repensar. A dor faz a gente repensar. Porque se não tivesse a dor, a gente não pararia nem um minuto. Quando você está cansado, se você não sente aquela dorzinha, você não para descansar. Você quer fazer tudo. A dorzinha é para você parar. Opa, meu corpo está pedindo um descanso. Por isso você dá uma pausa. Senão você estaria fazendo muito mais coisas. É um momento de reflexão. É autorreflexão. É para isso que nós temos essa dor. Ou alguma doença. Para dar um descanso para o corpo. Porque ele pediu e você não atendeu. É esse momento. Nada acontece por acaso. Tudo tem um momento certo de aprendizado. E nós somos teimosos. Nós não ouvimos o nosso corpo. Nós não ouvimos a mensagem. Nós nunca estamos sozinhos. O nosso mentor às vezes dá aqueles toquinhos, olha, dá uma descansada. E a gente fala, não, vou fazer tudo. Eu consigo, eu aguento. Daqui a pouco a gente está doente e fala, nossa, por que eu não ouvi? Por que eu não parei? Por que eu não descansei? Porque eu sou teimoso. Eu sou teimosa. Eu sou egoísta. Eu queria fazer tudo de uma vez só, eu aguento tudo. Aí eu fico doente, eu reclamo. Aí eu reclamo da vida, reclamo de Deus. Reclamo do outro. Mas eu provoquei. Eu não descansei. Eu não tive meu tempo. Aí depois eu reclamo de tudo. Aí acho que Deus não olhou para mim, me deixou sozinho e me abandonou. Deus não me abandonou, Ele me avisou e eu não prestei atenção. Jesus já falava. Amar o próximo como a si mesmo. Olhe para você, se ame. Será que você está se amando quando você não dá um tempo para você? Como é que você vai amar o outro se você não se ama? Você não dá um tempo para você? Você para alguns minutos e olha no espelho? Você para alguns minutos lá, quando você vai dormir, faz uma reflexão? Eu estou bem? Eu estou cuidando de mim? O que eu estou fazendo de bom? Eu melhorei? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Será que realmente tudo que Jesus ensinou eu estou fazendo? Tem alguma coisa que eu ainda não consegui colocar em prática? Você fez essa autorreflexão? Se não fez, é porque ainda você não entendeu esse verdadeiro amor. Precisa começar de alguma forma.
Aí vem aquela historinha. Mas você já começou o perdão? Peraí, mas perdão é difícil, né? Como é que você vai perdoar se você não se ama? Como é que você vai perdoar o outro, perdoar você se você não se ama? O perdão só acontece quando a gente ama. Então você precisa se amar para você perdoar o outro. Você precisa fazer a autorreflexão para você conseguir perdoar. Você precisa entender o que acontece com você para você poder gostar do outro. Para você fazer a caridade, você precisa entender que o amor ele é puro, ele não cobra nada de ninguém. Ele não pode cobrar, porque senão ele deixa de ser amor, ele passa a ser troca. E Jesus já falava, não pode ser troca. Amor é puro, amar o próximo não é troca, é você dar. O outro não tem condições de te dar nada, porque ele está aprendendo. E você que já tem mais conhecimento, tem condições de dar alguma coisa para aquele que ainda não aprendeu. Então a gente tem que dar o primeiro passo, que é amar aquele que ainda não consegue. Então a gente tem que começar. E o nosso olhar tem que ser um olhar mais calmo, mais sereno, justamente para isso. Para a gente aprender, para a gente buscar, para a gente entender. E a gente tem a questão da nossa consciência aí também. A nossa consciência é muito séria. É lá que fica guardado tudo. Das outras encarnações. Fica como se fosse uma caixinha. Fica guardado tudo das outras encarnações, fica guardado na nossa consciência. E quando a gente sai dessa encarnação, ou das outras encarnações, é a nossa consciência que nos cobra. Se a gente fez a coisa certa, a coisa errada, se a gente cumpriu o nosso papel, se a gente deixou de cumprir, é a nossa consciência que nos cobra, não é Deus. Porque Deus é soberanamente bom e justo. É a nossa consciência. É ela que nos cobra. É ela que fala, você precisa de voltar. Você precisa fazer de novo. Você precisa resgatar os seus débitos. Você precisa vencer seus vícios. Você precisa resolver as suas falhas. Você precisa ser melhor. É a nossa consciência. É ela que cobra. Você está errado. Volte atrás. Ah, mas eu sou orgulhoso. Volte atrás. Ah, mas eu sou muito orgulhoso. Volte atrás. Mas eu não quero. Largue de ser teimoso. Volte atrás. Ah, eu não posso comer isso. Ah, você sabe que não pode. Você está comendo? Está errado. A sua consciência está te cobrando. Não faça o que é errado. Você vai ser prejudicado depois. Então, a nossa consciência é muito forte. É ela que nos cobra. E dentro dessa consciência está a essência de Deus. Esse amor, esse carinho e dessa verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará do mal, dos erros, das falhas nossas. Jesus já dizia isso. Segue. Vamos para o caminho do bem. É fácil? Não. É fácil vir toda terça seguir a palestra, seguir os ensinamentos, ouvir direitinho. Tem dia que dá preguiça. E dá mesmo, principalmente quando está frio, quando está chovendo. Se você tem seu propósito, você segue. Com chuva, com frio, você segue. Por quê? Porque você tem um objetivo, que é a sua melhora. Você tem um objetivo, que é seguir em frente. E isso é o mais importante. Você quer melhorar, você quer crescer, você quer evoluir. Você quer ver a sua vida seguir adiante. Isso é importante. Nós estamos aqui para isso. Esse planeta ainda, nessa mudança de planeta de expiação e provas para regeneração, ele está bagunçado. Por quê? Porque nós estamos mudando. E todo mundo está em processo de mudança.
E para mudarmos para o bem, nós temos que fazer mudanças dentro da gente. E essas mudanças não são fáceis, que são chamadas de reforma íntima. A reforma íntima, ela dói, porque você tem que tirar orgulho, tem que tirar vaidade, tem que perdoar, tem que olhar os outros com mais carinho, tem que mudar um monte de coisa dentro de você que não é legal. Ah, mas como que eu vou fazer isso se é difícil? Um pouquinho cada dia. Às vezes, numa encarnação não dá muita coisa, dá para mudar uma coisa. Aí na próxima encarnação você vai mudar outra coisa. Aí na próxima encarnação, outra coisa. E são coisas difíceis. Mas a gente tem que tentar. A gente nunca pode desistir. E a gente tem que estar fazendo. Ah, então quer dizer, eu vou na casa espírita, eu já estou bom? Não. Aqui é o primeiro passo para a nossa mudança. Ninguém aqui é santo. Se todo mundo está aqui, está para aprender. Principalmente nós trabalhadores. Nós estamos aqui porque nós somos mais devedores. Então estamos aqui para aprendermos. Todos juntos. Todos temos um compromisso. Aprendizado, estudo, caridade, perdão. Isso é o mais importante. E Jesus dizia também, quanto mais conhecermos tudo sobre o amor, mais caridade nós temos que fazer. Porque mais irmãos baterão a nossa porta. E a gente vai ter que estender os nossos braços. E somente tendo fé, a gente vai conseguir auxiliar. Seja uma palavra amiga, seja um abraço, seja um aperto de mão, seja doando a nossa roupa, doando um prato de comida, ou simplesmente um sorriso. Mas é a nossa parte. Todos nós somos vítimas do passado, mas também todos nós seremos agentes poderosos do nosso futuro e da nossa evolução também. Depende de cada um. Da nossa fé, da nossa evolução, do nosso querer, da nossa boa vontade. Está nas nossas mãos. O que nós queremos? Está aí. Na luz da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus deixou bem claro. O que nós queremos nessa verdade? Qual caminho nós queremos seguir? O caminho da sombra ou o caminho da luz? Qual opção nós vamos aí seguir? Qual nós vamos seguir? Já estamos tendo conhecimento. Não podemos falar que não sabemos de nada. Não podemos alegar ignorância, porque a gente já está tendo conhecimento. Então, a gente tem que saber escolher direitinho. Não somos perfeitos, somos falhos, temos erros, mas temos oportunidades para corrigirmos os nossos defeitos. Com calma, com paciência, com tranquilidade e seguir adiante. Sabendo que nós temos toda a ajuda, porque cada um tem o seu mentor. Cada um está sendo carregado pelo seu mentor, por Jesus e pelo Pai Eterno. Ou seja, ninguém está sozinho. Então não adianta falar, me deixar aqui me abandonar. Não, ninguém está abandonado. Nos momentos mais difíceis, mais críticos, vocês são carregados no colo. Vocês podem não ver, mas vocês são carregados no colo. Então vocês são ajudados o tempo todo. Agora cabe a cada um escolher o caminho da verdade. Tá certo? Então finalizamos a palestra de hoje na luz da verdade, tá bom? 130 do livro Palavras de Vida Eterna. E agora
nós vamos fazendo as vibrações. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos pedindo ao Pai, a Jesus e a toda a equipe. Proteja, ampare e coloque os remedinhos necessários. O pessoal aqui e na água, o pessoal do Facebook. E envolva todo o nosso planeta em vibrações de amor, de carinho, de sustentação, paz, equilíbrio, tranquilidade. Envolva todos os países, continentes, governantes, em paz, respeito, amor. Envolva todos os lares, orfanatos, asilos, hospitais, tranquilidade, saúde, paz, respeito. Envolva todas as casas de oração e a nossa casa, muito equilíbrio, paz, harmonia, serenidade. Envolva todos os lares, onde tem crianças, adolescentes, que eles recebam paz, equilíbrio, serenidade. Envolva todas as nossas casas, principalmente esta casa, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos inimigos, com muito amor, com muito carinho, com muita paz, com muito perdão. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a toda essa equipe. Graças a Deus.